falando nisso, sobre as doenças emergentes, as doenças negligenciadas também, principalmente essas últimas. Na verdade, o mundo está dando volta em círculos e está muito adiantado em algumas áreas, cientificamente falando, mas em outras, a negligência ela é uma pedra no caminho da humanidade. E eu estou falando do país inteiro. Quando a gente traz esse contexto para a saúde, é temeroso, é desastroso, porque muitas vidas se perdem com algo que poderia ter sido resolvido e não foi, porque foi negligenciado, ou seja, não foi levado a sério. Qual é a boa notícia nesse contexto? É que as academias pelo mundo, as universidades, as mentes brilhantes estão atentas a isso. Cientistas comprometidos com isso estão abrindo frentes importantes que têm colaboração nacional e internacional para avaliar o que pode ser feito de fato em relação às doenças emergentes. E aí o meu convidado de hoje tem tudo a ver sobre esse assunto, Vinícius Ponte Machado. O doutor Vinícius, ele é um doutor em engenharia elétrica e computação e ele hoje coordena uma plataforma muito interessante que será tema da nossa conversa, que é uma plataforma multidisciplinar em informática e inteligência artificial de um centro de inteligência em agravos tropicais emergentes e negligenciados. Esse nome todo você pode reduzir, não no sentido de tornar pequeno, mas de tornar prático, a CIATEM. Então, ele é o coordenador do projeto de desenvolvimento institucional Rede Poti. Dito isso, a gente vai para as primeiras coisas, dizer muito obrigada, professor. A gente fica muito cheio de esperança no Brasil quando a gente vê que as universidades estão pautadas naquilo que interessa e que interessa dentro do as primeiras coisas. Não adianta a gente ter tecnologias escaláveis ou então impossíveis de serem tangibilizadas se elas não ficarem a serviço da vida e não forem aliadas a isso. Então, um pesquisador do seu nível, da sua qualidade, aqui da Universidade Federal do Piauí, dentro do CIATEM, é de grande valia. Então, obrigada pelo seu tempo. Vamos começar traduzindo o que é o CIATEM, desde quando ele existe? Bem-vindo. Vamos lá, obrigado, Maia. É uma satisfação estar aqui ainda falando desse tema que nos últimos anos eu tenho me engajado muito, que é posicionar a computação em prol de ajudar diretamente as pessoas. Eu acho que isso é o mais importante, que a gente vê muita pesquisa na academia, que faz a pesquisa, ela vai ajudar outra pesquisa lá na frente, outra pesquisa, e não é aquela pesquisa aplicada diretamente. A computação em si, ela ganhou outros níveis, né? E outros contornos também, né? Você que é um doutor nessa área, sabe disso. Exatamente. Então, a gente está colhendo, por exemplo, só para você ter ideia, está colhendo frutos hoje do que foi desenvolvido dentro dos laboratórios, a portas fechadas, há muito tempo, que ninguém sabia. Aí, por isso que hoje você se espanta tanto com a inteligência artificial. Que é de 1950. Você já deve conhecer a história toda, que é bem antiga, né? Sim. E aí, de repente, onde é que estava tudo isso? Em que caixa ela estava guardada para a gente só ver essa coisa agora? Então, as pessoas se admiram, mas não, está vindo paulatinamente e a gente só abre quando vai para exatamente isso que a gente está fazendo no CIATEM, que é diretamente auxiliar o público em geral. E aí, como você já falou, doenças tropicais, emergentes, negligenciadas, muita coisa que o CIATEM fala, principalmente as negligenciadas, então não querem tirar as outras também, mas tem esse viés daquelas doenças que você acha que está controlada, acha que está sob uma determinada, como é que se diz, não vai afetar, mas afeta. Ou afeta uma determinada camada da sociedade que não é tão observada pelo grande público, ou um determinado nicho de comunidade. Na verdade, a gente pensa que ela está sob controle e é muito assustador quando a gente vê algo tão antigo que poderia ter sido resolvido, escalar da forma como escala e atingir, impactar tantas pessoas, inclusive levando a óbitos. Exatamente. Você só para dar um exemplo, por exemplo, hanseníase. Você quase não se fala mais hanseníase, mas hoje você tem em todo o estado do Piauí, que é focando na gente faz, eu não vou te precisar números, mas a gente tem ainda casos de hanseníase, muitos casos de hanseníase. E as pessoas, às vezes, não sabem que tem hanseníase, justamente por esse critério de negligenciada. Quer dizer, eu não vou fazer o exame, o médico não vai fazer o exame, não vai coisar, porque, poxa, hanseníase, né? Mas a gente lá no CIATEM estuda meios de como fazer melhor essa detecção, não só da hanseníase e outras doenças,
como leishmaniose, doença de Chagas, etc., para a gente poder trazer ela ou a ajudar aquelas pessoas que são mais afetadas por ela, que às vezes é a própria comunidade, a própria pessoa que é negligenciada, não a doença, né? Trazer ela para o primeiro plano para que ela seja auxiliada de alguma forma. Quem são as pessoas que trabalham nesse núcleo? Olha, vou correr o risco de esquecer nome de pessoas Você aqui, pode né? mencionar os profissionais. Mas, por exemplo, o professor Carlos Henrique Neri Costa, que foi quem deu essa pauta maravilhosa pois aqui para a gente, exato, de trazê-lo aqui. Coordenador geral, professor Bruno Guedes, biomédico lá da universidade, doutora Dorcas, pediatra, esposa do doutor Então, Carlos. você tem medicina tropical, infectologia... até acidente de trânsito, que você sabia que é um agravo muito sério? E é negligenciado. Negligenciado, você sabe... Estamos tentando tirar isso, porque se você for para um HUT, por exemplo, quem são os principais pacientes do HUT? Que acontece? São traumas. Exatamente, traumas cranianos, motociclistas. Traumas motociclistas. Então, olha só como a gente está falando de uma coisa que a rigor não é uma doença e, de repente, emerge como um problema de saúde pública. Então, vocês se juntam, engenheiros de computação do seu nível, com médicos do nível do Dr. Carlos Henrique, do Dr. Bruno, da doutora Dorcas, que são de áreas distintas, mas que conversam muito entre si, né? Porque hoje está tudo muito multidisciplinar. Exatamente. E na medicina juntou, virou muito potente, né? Então, assim, você tem outras pessoas da área de tecnologia, de outras áreas de engenharia. Quem são as pessoas que estão dentro desse departamento e exatamente o que vocês estão entregando? Da computação, basicamente, eu e uma pequena equipe, né, com outro profissional da computação, que dá suporte a todas as pesquisas que esses profissionais fazem. Sim. São biomédicos, biólogos, enfermeiros, médicos, né, que estão pesquisando nessas áreas evidências nessas doenças para que sejam feitas linhas de cuidado. Como é que vai chegar lá no hospital, que tipo de cuidado eu vou ter com um caso de leishmaniose se ela é negligenciada. Então, a gente desenvolve, no caso da computação aplicada para isso, né, vai chegar falando bem nisso, como é que a gente vai chegar nessa parte da coisa, se a gente não tiver um apoio da tecnologia, ou para descrever um site, para escrever uma ferramenta, um aplicativo. Então, a parte da computação, basicamente, entra nesse ponto. Organizar as informações de forma a publicizar, às vezes, né? Porque a gente pensa que o site é só o acesso à informação, é só um site que você cria. Na verdade, vocês fazem mineração de dados, eu imagino, né? É. Minerar dados é você misturar dados que aparentemente são diferentes e você tem um outro dado que traduz os dados todos, né? Junto com as informações todas, né? Acho que foi isso. Não. Eu simplifiquei. Não, perfeito. A questão qual é, né? A questão é que essas pesquisas, elas precisam, às vezes, né? Porque às vezes você faz experiências da própria medicina, com fármaco, com alguma coisa que não necessariamente acessa da computação. Mas a gente tem, através da computação, meios de tornar isso mais eficiente. Por exemplo, eu vou para o lado da detecção do barbeiro. Como é que eu vou identificar que é um barbeiro com leigo? Um profissional, ele vai olhar para o inseto capaz de identificar. Mas a gente tem sistemas computacionais que, através de detecção de imagens, que pode detectar. Isso é um tipo de barbeiro, isso é um tipo de coisa. Né? São sistemas computacionais aplicados à saúde. Isso, à saúde. Você vai lá, fotografa o inseto, detecta tudo mais, entendeu? Outra coisa, casos de leishmaniose. A gente tem um sistema, estamos desenvolvendo um projeto, agora aprovado pelo CNPq, pelo Ministério da Saúde, que vai fazer um sistema que calcula a probabilidade de risco de morte de determinados pacientes com leishmaniose, né? Com calazar, melhor dizendo, calazar. E aí a gente pega um prontuário de pacientes, vê qual é o que se morreu, se não morreu, se teve esse tratamento, então, quanto tempo ficou sobre a observação, e o sistema, você já deve saber disso, ele aprende mais ou menos como é que funciona, como é que aquele ambiente foi desenhado e dá um determinado, olha, o paciente não tem risco de morte, o paciente tem tanto tempo de ficar internado, então a gente faz o sistema para ajudar. Então, é uma das coisas que a computação pode ajudar nesse sistema. Mas o CIATEM é mais generalista do que isso, né? A gente conversa, toda semana a gente tem reuniões científicas lá e a gente debate esse tipo de coisa, que diz como é que eu vou fazer uma síntese de evidências para poder descobrir como é que o impacto de uma doença
determinada está ocorrendo. Então, vamos lá, vamos se debruçar nos artigos, na literatura, e aí junta tudo e traça Vocês um são mapa. um pouco do chat GPT. Se o chat GPT tivesse toda a informação que a gente tem, porque né, você já deve saber, essa coisa toda depende muito da informação que ele tem, Sim. a gente poderia até fazer que o chat GPT talvez chegasse a algumas conclusões. Viu? Quem sabe futuramente. O que tem de soluções na inteligência artificial? Quais são as principais na área de saúde, professor? Não sei se você lembra do Francisco Jair. Teve aqui falando com vocês sobre um sistema de diagnóstico sim. de glomerulopatias, Sim, né, e tudo mais. sim. Pronto, aquele é um exemplo bem clássico do que a gente fez, né, principalmente nessa área de saúde agora lá na Universidade Federal. Não tem nada a ver com o CEATEM, mas foi um dos primeiros passos que a gente deu para desenvolver esse tema na área de Você saúde. tem que traduzir para o meu internauta e telespectador o que vocês fizeram. Tem lâminas, né, que são partes lá do rim, né, e aí passa que é olhado pelo microscópio, a gente capta isso em imagens. A profissional já deu um laudo em vários dessas imagens, e aí ele diz, olha, parece com a doença tal, parece com a doença X, parece com a doença Y, parece com a doença Z. Então, ele faz o diagnóstico. Na verdade, a gente não pode dizer nem que a máquina faz o diagnóstico. É um apoio a diagnóstico que ele faz para balizar. Ele é checado depois. A gente na área da computação, até por questões de princípios éticos, a gente tem por obrigação fazer com que ele seja apenas um balizador para o profissional. A gente parte do princípio que sempre o profissional é que vai dar a palavra final. Até porque a gente não pode aí já vem um conceito ético de responsabilidade. Se uma máquina dessa erra, de quem é a responsabilidade? Você vai penalizar o programador? Não é. Não, o programador não é especialista em nada. Sim. Né? Então, de quem é? Foram os dados que ele captou. Sim, mas os dados foram dados por vários profissionais que fizeram aqueles laudos. Ele aprendeu apenas aqueles laudos. Vai responsabilizar todo mundo? O aprendizado de máquina, ele hoje, eticamente falando, ele é um ponto de atenção, né? Porque, na verdade, nós também não estamos em nenhum nível fazendo cheque. Né? Deveríamos. E o próprio chat GPT, no final de cada pesquisa, ele diz, cheque em outras informações. Valide as informações. O problema do chat GPT é porque as pessoas ainda... Nós estamos vindo de uma cultura de busca. Mas a gente não sabe nem perguntar para o chat GPT, porque a gente não tem repertório. Por isso que tem curso de prompt. De prompt, exatamente. O prompt, ele nos ensina a como fazer perguntas para as máquinas, para elas serem mais eficientes, porque elas foram preparadas para entregar em tão alto nível que a imensa maioria das pessoas não sabe fazer as perguntas. Então, os prompts estão todos... Nem existem os prompts, né? Mas você nota que isso é uma ruptura de cultura? Você está na cultura do buscador, do Google, né? Antigamente do Yahoo, do KD, não sei se... Sim, tem vários. Os que morreram e outros que estão aí. Então aí, o Google, que é o principal deles, você vem numa cultura de busca. Você digita palavras-chave e ele vai buscar. Ou então copia e cola. Ou então copia e cola, ele vai retirar de você aquilo que você vai buscar. Se você chega para o chat GPT, diz, chat GPT me deu uma referência de um trabalho tal. Ele lhe dá a referência com nome, com título, com autor e tudo mais, só que aquela referência não existe, porque ele cria. Sim. Ele não busca a informação. É esse o paradigma que as pessoas têm que, a partir de agora... Acho que ele busca e cria, não? Ele busca e cria, mas, por exemplo, a maioria, ele nunca vai dar uma... Ele pesquisa o que está disponível, Está disponível, né? mas ele faz associações. Foi criado para ser inteligente. Né? Ele para fazer inferências. Ele não foi simplesmente buscar e te trazer. Não é o intuito dele. Ele não foi programado só para te achar um negócio na internet. Ele minera. Então, ele pode trazer... Pronto, tem um paper tal, no congresso tal. Poxa, esse paper bem que casaria com esse congresso. Está aqui, olha, para ti. Aí cabe a você. Por isso que ele avisa, olha, cheque. Você já pesquisou alguma coisa que você viu que era fake? Qual é o nível de fake dentro da ciência hoje, no nível em que vocês pesquisam? Assim, a gente, como professor da universidade, a gente fala sempre para os alunos tomarem todo o cuidado com o chat GPT na hora de trazer as informações. Mas a ciência como um todo, vocês estão tomando cuidado? Não, estamos...
Porque é o seguinte, quando se fala em pesquisa científica, a gente tem fontes a rigor confiáveis, que são os indexadores de papers. I3E, ACM, Scopus, aí eu posso te dizer vários... Vocês não vão para o chat GPT, Não né? vamos para o chat GPT. Por quê? Porque a gente não sabe que fonte é que ele bebe. Ele Sim. pode beber dessas fontes, mas ele pode ir para uma fonte que talvez não seja tão confiável assim, ou que tenha artigos que não passaram pelo crivo que esses periódicos, que esses repositórios passaram. Porque quando a gente submete um paper científico, a gente passa por uma avaliação criteriosa dos revisores, para estar lá. Sim. Existe hoje aporte, porque assim, a gente vê que as universidades públicas estão todas com pires na mão. Né? Estão todas dependendo de recursos, ou sucateadas, ou... eu não sei como é que algumas universidades estão alcançando rankings fora do Brasil, como a USP e outras, né? Unicamp e outras. Porque, na verdade, o aporte de pesquisa diminuiu bastante. Vocês, sendo refém desse recurso que é mínimo hoje, isso nos coloca num atraso em relação à pesquisa que é gigante, né? E aí eu queria saber como que vocês... qual é o jogo de cintura que vocês estão fazendo para poder... conviver com isso, não se deixar em atraso e fazer collabs no Brasil e fora do Brasil. É um jogo de cintura. Eu vou para começar a conversa. Então, não é à toa que nós nos posicionamos atrás, né? O investimento. Você sabe que o investimento em ciência e tecnologia de um determinado país é uma coisa a longo prazo. Você não vai colher os resultados agora. Mas os prazos encurtaram todos, hein, E professor? tem que encurtar porque o ritmo das pesquisas está mais rápido. Então não é mais a longo prazo. Você sabe disso, mas o que acontece? O que a gente tem de melhor da universidade para fazer, principalmente nas universidades públicas, ainda é o material humano. Eu acho que a gente tem bons profissionais, excelentes profissionais, com a criatividade para fazer coisas... Mas sim os laboratórios. Pois é, a computação não posso falar muito da computação, né? Posso falar mais pela computação. A gente sofre com carência de equipamentos suficientes para poder fazer grandes processamentos de dados. Eu sinto às vezes que a gente está... Eu não sei nem o que comparar com o que a gente tem de estrutura na área computacional, na maioria das universidades do Brasil, mas a gente já entrou na computação quântica. Né? O mundo já está em outra página, ele já está entregando numa velocidade que é uma coisa absurda. E o quântico, eu não preciso, né? O quântico ele não tem nem como dizer a rapidez com que ele faz as coisas. Só para você ter ideia, um ataque cibernético, antes, ele levava 3 minutos, de 3 a 6 minutos para ser resolvido, ou para ser identificado. Hoje, são segundos que os ataques acontecem. Por isso que você ouve tão pouco falar, graças a Deus, de ataques, né? Porque eles, não é que não acontecem, né? Porque eles também são resolvidos de forma rápida, mas eles também são feitos mais rápidos ainda. Né? Então, assim, a escala de tempo diminuiu bastante. E eu fico pensando, com o mundo inteiro pesquisando, com a inteligência artificial, com as tecnologias aliadas, com a computação quântica, como se equiparar no mercado, né? Porque a ciência também é um business, né? As coisas são patenteadas e as coisas vão para a indústria depois. A Universidade Brasileira é que ela demorou a acordar para trabalhar a partir das demandas, né? Ela sempre passou muito tempo dentro de uma caixinha e pesquisava e não divulgava ou só publicava, enfim. Mas eu acho que a gente está num descompasso, não, professor? Tá. Assim, eu posso dizer para você que melhorou um pouquinho. Tá, de uns anos para cá. Nós, por exemplo, temos um projeto financiado pelo CNPq, que, como eu já disse para vocês, da Anchimaniose, que já foi um grande avanço. São as collabs, né? Que vão pegando e vão injetando dinheiro para a gente fazer pesquisa. Qual é o status desse projeto hoje? O que ele entrega? Nós estamos nos primeiros 6 meses, né? Nós vamos entregar o sistema inteligente, né? Que é o possível aplicativo das pessoas entrarem, né, e colocarem lá o profissional, né, das pessoas, eu falo os profissional, colocar os dados do paciente e ele já poder informar o risco de morte ou o cuidado que ele deve ter. A gente, como está no começo, a gente vai ver que status a gente pode manter disso aí. Em fazer encaminhamentos, prescrever alguma coisa.
Então, quando a gente tiver isso consolidado, a gente vai, eventualmente, ver o que se faz com essa informação depois que eu descobri. E demora mais quanto tempo para consolidar? Nós temos mais 1 ano e meio de projeto. Então, até 1 ano e meio, com certeza, isso aí vai ter que... Eu vou ter que prestar conta disso aí. Dentro da área de saúde, para encerrar, a gente tem também um adversário que é a subnotificação de dados na área de saúde, né? Foi ótimo você ter falado nisso, a gente nem conversou sobre isso, mas o projeto desse de Calazar, você sabe que às vezes, e tudo esses dados vêm de ficha de pacientes, né? E às vezes você não tem o preenchimento todo do paciente, né? Do dado daquele paciente. Poxa, como é que eu vou inferir uma coisa que eu preciso de informação para poder inferir aquela dada e eu não tenho informação daquele prontuário? Então, o sistema inteligente, com base nos outros prontuários relacionados, vai sugerir ao profissional Vocês já vão estabelecer essa mudança isso dentro desse projeto, né? Porque eu vejo assim que a inteligência artificial, naturalmente, ela vai causar uma restrição em algumas áreas. Quem está equipado e qualificado vai avançar mais rápido. Em outras, ela vai terminar naturalmente excluindo. É por isso que o pessoal fica falando, a inteligência artificial vai tomar o seu lugar, vai não sei o quê. Queria que você falasse sobre isso dentro da sua área. É uma coisa que todos os dias eu escuto. Que ela restringe nichos de conhecimentos e termina restringindo empregos também. Aí você vai chegar para mim e dizer assim, qual o papel do médico nessa história toda? Já que ele vai ter na palma da mão e qualquer pessoa, mas não é qualquer pessoa. É mais uma ferramenta para o profissional chegar e trabalhar e ele poder tirar a própria conclusão dele, porque ele é que tem o conhecimento, quer dizer, ele não domina tudo, mas a intuição humana, a expertise humana, a forma de raciocínio humana é diferente da forma de raciocínio do computador. É uma coisa, Maia, complementando a outra. Você não pode avançar, assim, vai tomar o papel do jornalista, que não vai, o próprio computador vai fazer a pauta. Mas olha só o tanto de coisa que você tem que lidar ao vivo, online, e aquele jogo de cintura. Quem tem computador tem jogo de cintura? Talvez. O computador ajuda a ter jogo de cintura. Ajuda, pronto. Aí ele você pronto. Aí é onde eu quero chegar. É o aliado. É aquela informação que ele vai lhe dar para que você tome sua decisão e saia com esse jogo de cintura. É assim no profissional da computação. Eu estou aqui, tenho uma ideia de fazer um software. Poxa, a ideia de software é inovadora, mas eu não sei fazer essa rotina. ChatGPT faz essa rotina bem aqui para mim. Aí eu pego, boto aqui, mas a ideia do software foi minha. Ele me ajudou para eu não perder tempo. A gente tem um longo caminho e um caminho de aprendizagem, né? A gente vai cair e levantar como sempre fez a humanidade. E assim como foi na Revolução Industrial. Eu espero que ao levantar a gente seja quântico. A gente está passando, mas só para isso rapidinho, a gente está passando um processo de outra, como se fosse outra Revolução Industrial. Sim. Os profissionais daquela época... Só que numa escala maior. Sofreram porque muitas coisas que eram manufaturadas, feitas manuais, né, passaram a ser industrializadas. Mas o que eu acho diferente é que eu acho que na Revolução Industrial há muita coisa, tudo estava sob o nosso controle, né? Então as máquinas era o ser humano que fazia, a gente operava as máquinas, mesmo que fosse repetitivo, mesmo que fosse, né, um paradigma que estava se rompendo ali, né? E que hoje se rompe de novo, mas hoje eu acho que é outra coisa. Eu acho que a gente cita a Revolução Industrial porque é o que foi anterior, é o que a gente tem para citar, o que a gente lembra para citar, né? Mas só para voltar ao ponto que, no começo da nossa conversa, tem gente que não sabe operar o prompt do ChatGPT. Então vamos começar a aprender. Mas eu acho mais difícil ensinar toda uma gama de gerações, porque não é só uma, né? Acho mais difícil ensinar a fazer o prompt, fazer as perguntas, que depende de repertório, do que ensinar a operar uma máquina, que é um serviço, que é uma máquina, né? Quase manual, né? Assim, automático, que é no automático. Ensinar a operar uma máquina, vai apertar esse botão aqui, tenha cuidado que ela vai entrar aqui e vai cortar, depois isso aqui vai para outra coisa, e depois você vai repetindo a mesma coisa. Agora, né? ensinar um prompt ensinar um prompt, a pessoa vai depender da família da pessoa, do que a pessoa leu, do que a pessoa se formou, do nível de curiosidade, do nível de senso crítico, do repertório da pessoa, do tipo de ser humano e de profissional que a pessoa é. Ninguém ensina a fazer prompt. Por isso que o ser humano Por isso que é diferente. E por isso é que o ser humano é importante. Por isso que ele é importante e que ele precisa
a gente precisa perceber qual é o nosso papel nesse caminho, né? Você trouxe algumas dicas de filmes, né? Que você mesmo mandou as imagens para a gente. Queria aproveitar que você ajudou a produção. Não era para ser assim, mas você ajudou. Quais foram os filmes, professor? Foi o Ela? O Ela, né? Que conta dessa história, né? A gente pede, só um parêntese, desculpa, a gente pede para os nossos convidados dicas de filmes, de podcast, videocast, de livros, o que quer que seja, que conversam, né, que são alinhados com o tema que ele abordou aqui no programa. Tem o Ela, né? Que é a história exatamente que sintetiza a relação homem-máquina, né? Uma relação até meio platônica, mas não vou sem dar spoiler no filme, mas é um relacionamento de uma Alexa. Quem não viu o Joaquim Fênix está perdendo. E Scarlett Johansson também, que você não vê ela, mas escuta ela, que ela é a voz da... Ela é muito atual, né? Não é um filme novo, mas é muito atual, muito atual. E eu também, o que já está acontecendo, antes era ficção. E é o que já, exatamente. E também tem em livros, né, todos do Isaac Asimov, tem o Eu, Robô, que é também um dilema que a gente vai poder talvez ter que encarar futuramente, né, que é a responsabilidade das máquinas. Né, já tem um pouquinho disso aí com os carros autônomos. Quando acontece um acidente, a culpa é de quem? A gente vai responsabilizar quem? A máquina é responsável? Agora, né? nas Olimpíadas de Paris, Cleiton, estou falando aqui com o nosso repórter cinematográfico aqui dentro do estúdio, que é praticamente um produtor também. Em Paris vão ter os táxis autônomos. A prefeitura está enlouquecida, só vai ser permitido 900 voos. Eles vão criar um campo de pouso, um heliporto dentro do mar e dentro de algumas áreas, né, de lagos, de tudo, não que eles vão se locomover. Eles são como que itinerantes, né? Uma hora eles vão estar no lugar, outra hora os heliportos vão estar em outro. E assim... vai ser um espetáculo, entendeu? Eu vou parar, eu tenho 2 compromissos agora, a partir do final de julho. É ver tudo da Olimpíada, principalmente do atletismo e da ginástica rítmica, e a estreia do breaking, né? Que eu acho que o Brasil pode fazer bonito, mas o mundo vai fazer bonito, é muito bacana, é uma nova modalidade na Olimpíada de Paris, mas principalmente ver os voos autônomos. Os voos autônomos, como que vai ser? A prefeitura está enlouquecida, querendo parar tudo, mas assim, lobby é lobby, né? E eles são muito arrojados, né? Os lobbies de hoje ganharam proporções gigantes, né? Porque o ecossistema é muito grande de tecnologia. E a gente vai viver para ver. Vai ser a primeira experiência coletiva, e no momento em que, nossa, a França toda, Paris vai estar recebendo os Jogos Olímpicos. Eu achava que era carro autônomo, né? Você vem com helicóptero autônomo. São os helicópteros, os táxis autônomos, só para 2 pessoas, tá? Então tem que ter muita grana. E muita coragem também. E tem que, tipo assim, eu e o meu parceiro, a minha parceira, não é uma turma, tá, gente? Não vai dar para fazer um rolê em turma, não, mas a gente vai ver. E você também trouxe o jogo da imitação, né? O jogo da imitação, né? Que data muito bem no começo da nossa conversa, que data bem exatamente o começo da Segunda Guerra Mundial, da né? Segunda Guerra Mundial, o Alan Turing, que é considerado o patriarca da computação, né? Que ele inventou o teste de Turing, apesar do livro, né, que é também baseado no livro e do filme, não se tratar exatamente do teste de Turing, conta mais a história dele pessoal e como ele desenvolveu... Que é maravilhoso. Né? Que é maravilhoso, né? Se você não conhece o Turing, começa por ele, em tecnologia. Mas aí mostra como, desde aquela época, é pensada já a inteligência artificial. Quer dizer, você tem aí 74 anos de história e não foi de uma hora para outra. Isso que está acontecendo com a gente não foi de ontem, não apareceu no estalar de dedos, não. Enfim. Olha, o jogo da imitação está no Max e Netflix, tá? O Ela já passou por várias plataformas de streaming, atualmente está no Prime. E o Eu, Robô não tem escrito aqui. Você sabe onde ele está, o Eu, Robô? Não, acredito que é no Prime aqui. Também. Não está aqui, desculpa, está na Disney+. Disney+, só para você ver. Muito obrigada pela entrevista, pelas informações. Nos atualize sobre o Ciatem. Pode deixar. Que é um projeto tão importante e que a gente precisa escalar e precisa acompanhar. Muito obrigada, professor. Obrigado. Eu vou para um breve intervalo comercial. Não saia daí, a gente ainda tem dados que falam, nosso giro de notícias, nosso giro com notícias importantes para você saber também. Então, é rapidinho. Até já.